Olá, pessoal! Boa noite a todos, aos vitilindos, aos vitilindas, vitiamigos, vitiamigas. Vamos entrando, vamos conversar aqui um pouquinho hoje sobre a questão do vitiligo. Aguardando vocês para falar desse tema nesse mês tão especial, que é o mês de junho, que é o mês onde tem o Dia Mundial de Conscientização do Vitiligo, que é o dia 25 de junho. E aí eu tô aguardando vocês para estarem aqui comigo pra gente falar um pouquinho sobre essa data, falar um pouquinho sobre esse mês e um pouquinho de como a gente pode construir uma relação melhor com o vitiligo. Isso mesmo. Porque o vitiligo, ele tá na nossa pele. Então a gente vai ter que aprender a se relacionar com ele. E pode ser uma relação amigável, amorosa, benéfica, ou pode ser uma relação doentia, cheia de sofrimento, cheia de angústia, de dor. E quem é que escolhe que relação é essa? Somos nós. Sou eu, é você mesmo. Porque todas as relações começam dentro de nós mesmos. E na hora que a gente entende esse poder, aí a chave gira e a gente ganha o mundo. Então, essa live de hoje é sobre isso. E por isso esse título, Eu e o Vitiligo? Ou será que é o vitiligo e eu, né? Essa é a grande pergunta, é a grande incógnita que a gente vai conversar hoje e buscar responder, né? Então, bora lá. Vamos conversando um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou Yane. Eu sou enfermeira de formação, mas atualmente tô num processo de migração de carreira para hipnoterapia, exatamente por enxergar o poder que a hipnoterapia tem no que tange, no que se relaciona essa questão com o vitiligo. A hipnoterapia foi o processo terapêutico que me libertou, que me curou do vitiligo. E aí eu digo cura mesmo, porque foi na hipnoterapia que eu consegui me olhar e me achar linda. Foi na hipnoterapia que as minhas nuvenzinhas deixaram de ser manchas, elas se tornaram nuvens. Foi na hipnoterapia que eu deixei de me incomodar com elas estarem no meu corpo. Na realidade, agora elas são sinais. São umas nuvenzinhas no corpo que às vezes mudam as formas e tá tudo certo, tá tudo bem. Então, a hipnoterapia foi um processo para mim que foi muito importante nessa caminhada. Então, bora conversar um pouquinho, saber do que é o vitiligo. E aí, à medida que forem surgindo dúvidas, podem ir colocando por aqui. E aí a gente vai conversando, tá? O vitiligo, para quem não sabe, é uma doença que se manifesta pelo aparecimento de manchas sem coloração na pele. Essas manchinhas eu tenho aqui no rosto, tenho em vários lugares, tenho nas mãos. Essas manchas, elas acontecem porque as células, os melanócitos, que são as células que têm a melanina, que é o pigmento que dá cor na pele, elas são atacadas pelo nosso sistema imunológico. E aí, o que é que acontece? Aquela pele que antes tinha cor, ela passa a ficar branquinha, cada vez mais branquinha. Só que o vitiligo, a única implicação na saúde física, no corpo da gente, é exatamente essa, a perda da cor da pele. O restante da nossa saúde física e emocional continua sempre igual. Olá, minha querida, seja muito bem-vinda. E aí, tá entrando aqui comigo o meu mundo vitiligo. As meninas fazem um trabalho maravilhoso, né? Eu fiquei encantada nesses dias que no Vitiligo Day eu comecei a conhecer tanta gente com vitiligo. Que apesar de ter vitiligo até os 15 anos, desde os 15 anos, eu não conhecia ninguém. Eu não falava sobre o vitiligo exatamente porque eu não aceitava. Então, ver pessoas com vitiligo se mostrando,
compartilhando suas experiências. Para mim tem sido, assim, um presente mesmo, assim, compartilhar as histórias e ver como somos tão iguais ou diferentes, mas que estamos aí, cada um na sua luta, cada um na sua jornada, cada um se transformando, né? Mas, voltando, então no vitiligo a gente perde a coloraçãozinha da pele, mas toda a nossa saúde física continua a mesma. Você não tem nenhum tipo de limitação. E o vitiligo, hoje a gente pode dizer... Aqui, ó, o meu mundo vitiligo, ela desenvolveu o vitiligo com 11 anos. E aos 17, 18 sumiu, foi isso? Que aqui tem um S, aí eu não sei se sumiu ou o que é. O vitiligo, pelo menos em mim, o que é que eu percebi ao longo desse tempo? Eu tive períodos que as manchinhas aumentaram, as nuvenzinhas aumentaram, período que elas diminuíram, períodos que houve a repigmentação intensa e que depois elas voltaram, e tudo isso aconteceu independente do medicamento que eu usava. E era isso, e foi isso um dos motivos que acabou que eu ia abandonando os tratamentos, porque eu fazia o tratamento, eu estava respondendo. Quando eu parava de responder e começava a aumentar, fazendo uso do mesmo tratamento, na minha cabeça eu entendia que tinha alguma coisa de errado. Que eu falei, não, como é que eu tô fazendo o tratamento? Tá tudo igual. E de repente a manchinha cresceu. Essa conta não fechava. E aí eu fui mudando os tratamentos, fazendo várias coisas. Mas o que é importante a gente ver, né? Que a gente fica feliz com os momentos de repigmentação. Principalmente, no meu caso, eu passei a maior parte do tempo negando. Então, eu não me aceitava. Então, eu não enxergava essas nuvenzinhas como algo que me embelezasse, ou que me tornasse bonita, ou que me tornasse especial. Eu enxergava como uma doença em que eu tava feia, que eu tava limitada, que as pessoas não iam gostar de mim, que as pessoas não iam olhar pra mim, que ninguém ia se interessar por mim, que ninguém ia se aproximar de mim. Então, o que é que eu fui fazendo? Eu fui adoecendo. Ó, o meu mundo vitiligo escreveu assim, que aos 17, 18 anos que ela foi ver e conhecer mais pessoas com vitiligo. Ela fez o tratamento durante um bom tempo e depois parou, porque não via muitos resultados. É interessante. Você tinha 11 anos mais ou menos em que ano? Porque em mim, quando eu falo eu tinha 15 anos, mas isso foi 1993, já tem um tempo. E quando eu fazia tratamento nas clínicas, normalmente eu fiz em clínicas privadas, particulares. O que acontecia? Normalmente quando eu chegava, nunca tinha muitas pessoas para fazer. Então assim, eu realmente não tive relação com muitas pessoas que tiveram vitiligo. Só um primo meu teve vitiligo e eu posso dizer que teve. Que eu costumo brincar que o vitiligo dele para mim é uma lenda. Porque as manchas apareceram com 7 anos, ele fez uso de uma medicação e aos 9 as manchas desapareceram, já tinham todas sido repigmentadas. Hoje, ele é mais velho que eu, nenhuma mancha nunca voltou, elas nunca reapareceram, tudo desapareceu. Então eu digo que o vitiligo nele é uma lenda, né? Eu só ouço falar, nunca vi. E aí, mas voltando a essa questão, a questão física da gente tá normal, tá intacta. Mas essa forma como a gente se comporta, de se esconder, de achar que a gente é feio, de achar que a gente não merece as coisas, de achar que ninguém vai olhar pra gente, de que a gente não pertence a lugar nenhum, isso afeta a nossa questão emocional. A nossa saúde emocional é a parte de nós que é mais afetada pelo vitiligo. E que pelo menos lá atrás, em 1995, quando eu comecei a fazer tratamento, em 93, quando eu comecei a fazer tratamento, foi uma coisa que nunca foi abordada. Até porque a gente sabe, principalmente quem tá na área da saúde sabe,
que esses aspectos emocionais que envolvem a questão da saúde emocional são aspectos que, inclusive, para serem reconhecidos como problemas mesmo, como doenças, é uma conquista recente. Até pouco tempo isso sequer era reconhecido pelas leis, pela legislação, até no que se refere, por exemplo, à questão de saúde do trabalhador. Então, a questão do vitiligo, muitos médicos dermatologistas, né, que é o especialista que a gente procura para fazer o diagnóstico, para acompanhar a gente, muitos ainda tinham aquela mentalidade de tratar o vitiligo apenas com os tratamentos disponíveis, com a medicação, com o laser, com a fototerapia. Hoje em dia tem o transplante de melanócitos. Então, essas eram as técnicas e pronto, alguns faziam até restrição de alimentos, mas a busca do psicólogo, do apoio psicológico, seja por terapias convencionais ou não convencionais, isso não era uma prática, pelo menos durante a minha experiência com o vitiligo nunca foi. A primeira vez que eu fui abordada na questão emocional, na questão dessa saúde mental em relação ao vitiligo, foi quando eu comecei a fazer um tratamento numa clínica, num período que eu morava em Brasília. E aí eles já tinham um olhar integral sobre mim. Eles já me viam como uma pessoa e não como o vitiligo. E é tanto que foi um período que eu tive bons resultados em pouco tempo e eu ia para aquele lugar com prazer, porque eu não ia só lá fazer um laser numa área. Tinha uma conversa, tinha uma escuta, tinha a aplicação de algumas técnicas integrativas que me relaxavam, que me faziam me sentir acolhida. E hoje eu percebo que era esse o diferencial da clínica. Porque quando eu retornei, na época, para Aracaju, que era onde eu morava, porque hoje em dia eu moro em Salvador, não tinha esse mesmo laser lá e eu vinha para Salvador fazer. E depois eu acabei optando vir morar em Salvador por conta disso. E o que é que eu percebi? Que mesmo morando aqui, o fato de ir só para a aplicação do laser não me bastava. E aí, em alguns momentos, estava fazendo a aplicação do laser e as manchas crescendo. E naquele momento, ainda eram manchas. Eu não me sentia bem com elas. A relação era ruim entre eu e o vitiligo. Porque, inclusive, eu sequer aceitava dizer que o vitiligo me incomodava. O fato de ser da área de saúde acabou que me ajudou no sentido de que as pessoas não falavam muito sobre isso comigo, porque todo mundo sabe que o vitiligo não é transmissível. Ele não passa de pessoa para pessoa. Então, ele não arde, ele não dói, ele não coça. Então, assim, ninguém fica te perguntando muito como é que você se sente, como é que você tá. O pessoal da área da saúde é muito mais direcionado aos seus sintomas. Então, se você tem a queixa, aí tudo bem, ele vai te ouvir. Mas se você não tem queixa, e aí, por exemplo, eu não tinha queixa, porque eu não aceitava que as manchas me incomodavam, porque essas questões emocionais eu tratava como se fossem questões minhas. Era eu comigo mesma, sem apoio de ninguém. E é interessante. Uma ótima noite, Lori, seja muito bem-vinda. E aí é interessante como essa relação foi se formando, né? Foi ficando cada vez mais pesada, porque eu fui cada vez me escondendo mais. Então eu fui me dedicar ao trabalho, aos estudos. Eu evitava sair. Eu evitava ir para lugares que eu ia encontrar com pessoas diferentes. Eu evitava estar indo para lugares diferentes, porque aí eu ia encontrar pessoas que poderiam estar perguntando sobre isso, e aí eu não me sentia confortável para estar falando. Então, assim, essa foi uma experiência que foi muito dolorosa, porque eu me escondia. E é importante a gente notar que esse esconder... You are welcome, Asha.
E o importante disso é notar que, por exemplo, esse meu esconder não é o esconder pro outro, era o esconder de mim. Eu tava me escondendo de mim mesma, porque na realidade, seja bem-vinda, Vânia, uma ótima noite para você. Eu tava me escondendo de mim mesma, porque o que eu achava que as pessoas iam pensar era exatamente aquilo que eu pensava sobre mim. E o fato de não ter ninguém para compartilhar, para conversar, para discutir, fazia isso se tornar cada vez pior. Porque assim, uma formiguinha eu tornava num cavalo de Troia. E aí isso foi me fazendo ficar cada vez mais retraída, cada vez mais fechada, cada vez mais escondida. Fui cada vez mais me fechando. Então, assim, as pessoas não percebiam isso porque eu sempre fui uma pessoa falante, eu conversava, mas eu não falava de mim. Eu não falava sobre as minhas emoções. Eu não falava sobre os meus sentimentos. Eu ficava tudo isso dentro de mim. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Ficava tudo dentro de mim. Como se fosse uma bexiga. E aí eu fui enchendo ao longo da vida, né? Aí chega uma hora que os sonhos... melhorou, Vânia? Agora foi. É porque pelo menos eu não vi ninguém mais falando. Tá todo mundo ouvindo bem? E aí é interessante, porque na realidade essa foi uma construção que eu fui fazendo. E que acabou que me atrapalhou em vários aspectos. Só que na época eu não entendia que estava me atrapalhando. Eu achava que estava tudo bem. Eu achava que estava tudo acontecendo da melhor maneira. E hoje em dia eu percebo que a falta dessa orientação lá atrás, de que eu precisava de um apoio emocional, de que eu precisava cuidados relacionados a essa questão da saúde mental, foi uma questão que impactou bastante. E é por isso que hoje eu busco ajudar exatamente mulheres que passam por isso, que passam pelo que eu vivi. Porque foi uma construção. E aí, ter participado do Vitiligo Day, agora no último dia 25, gente, eu nunca me senti tão feliz no evento. E olha que eu não consegui, infelizmente, estar lá presencialmente, mas eu acordei, eu acordei cedinho, porque o evento começou a ser transmitido às 9 horas. E aí eu fiquei participando, assistindo aquilo, encantada. Que a Vânia falando que isso é muito importante mesmo, o apoio para a pessoa cuidar da própria saúde mental. Sim. E não só em relação ao vitiligo, né? É em relação a tudo. Eu acho que esse cuidado com a saúde mental a gente devia estimular desde as crianças e já ir trazendo, né? Mas infelizmente a gente ainda não tá tão evoluído nesse aspecto. Mas espero que um dia chegue, né? Porque a gente evitaria muito sofrimento se a gente começa a cuidar disso logo cedo. E isso, as experiências que eu vi no Vitiligo Day fizeram reforçar essa crença dentro de mim. Porque o que é que eu percebi? Foram várias histórias contadas, todo mundo compartilhando. Por exemplo, uma das... Olá, Karen, uma ótima noite, seja muito bem-vinda. Eu lembro que a Bárbara, ela contou a história dela. Ela tem vitiligo universal, porque o vitiligo ele tem várias formas. Tem o vitiligo que é segmentar, que é só em uma determinada área do corpo. Tem o vitiligo que é o vulgar, que é esse que é simétrico, que aparece nas duas áreas, se aparece no lado direito, vai aparecer no esquerdo, ou vice-versa, que é a forma de vitiligo que tá em mim. Tem o vitiligo que segue um nervo, então ele segue aquele trajeto do nervo, e aí ele é chamado de segmentar.
Tem o acrofacial, que é aquele que só tem afinidade pelo rosto e pelas mãos e pés e cotovelos, né? Porque é aquele que aparece nas extremidades e no rosto. E tem o universal, que inclusive é o tipo de vitiligo que Michael Jackson teve, que é aquele que se distribui por todo o corpo. E a Bárbara começou com esse tipo de vitiligo ainda criança. Hoje ela tem 26 anos e assim, o vitiligo avançou muito. A cor da pele dela parece muito mais sardas do que a pele original dela. E aí ela falando que ela conseguiu tratar isso porque logo no início a mãe levou ela até um psicólogo. E ela fez terapia por muito tempo. Inclusive, ela formou em psicologia. E você vê como ela se trata bem, como ela tem uma relação boa dela com a imagem dela. Porque o grande ganho é exatamente você ter uma ótima noite, Luciano. Seja muito bem-vindo. O grande ganho é você ter uma boa relação com a sua imagem. Porque, na realidade, a relação com o mundo externo, a gente reflete aquela relação que a gente tem no nosso mundo interno. Tudo que está fora é o que a gente construiu aqui dentro. Então, se a gente constrói uma boa relação aqui dentro, a gente vai ter uma boa relação com esse mundo exterior. E a gente não pode esquecer, a gente tem que lembrar que a pele é exatamente o quê? Esse órgão que faz a ligação entre o mundo interno e externo. É ele que é essa barreira. É ele que impede que a gente transmita, por exemplo, amor, carinho. Como que a gente libere também raiva, sofrimento, porque ele que faz esse recorte aí. Ele que faz essa proteção, essa divisão desse mundo interno e externo. E o vitiligo, ele tem uma relação muito forte, inclusive por essa questão da pele exatamente, por ser na pele, de mostrar que a gente está querendo esconder alguma coisa. E esse esconder não é esconder do outro, é esconder da gente. Seja medo, seja amor, seja rejeição. E normalmente é o medo. Medo de perder, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado. Então, quando você tem esse medo, você também não quer se relacionar com o outro, porque você não quer dar amor e depois perder aquilo. Você não quer dar afeto e depois perder aquilo. Então, você acaba criando uma barreira. E o vitiligo, ele vem mostrar um pouco disso. Ele vem mostrar um pouco de como você precisa melhorar essa relação interna, você com você mesma, para assim você melhorar sua relação com o mundo. E é importante a gente estar falando disso, porque é nesse contexto que a saúde mental, o cuidado emocional vai fazer toda a diferença. E assim, eu acho que qualquer terapia é válida, qualquer terapia que te ajude, mas hoje em dia, o que faz sentido para mim, e é tanto que é por isso que, inclusive, essa se tornou a minha missão de vida, é a hipnoterapia. Ô, Vânia, muito obrigada. Muito obrigada. A Vânia tá aqui dizendo que a minha história de superação é muito linda. E, Vânia, esse final de semana, eu vi tanta gente, eu conheci tanta gente com tanta história maravilhosa assim, que eu falei, meu Deus do céu. Como a gente se priva e a gente se esconde de tanta coisa que tá aí. Pessoas, inclusive, que ainda estão no processo de autoaceitação e que já vivenciaram tantas dores, mas que ainda estão aqui lutando, sabe? E a gente vê, poxa, quanto potencial a gente tem. Então, assim, o fato de eu poder falar que eu também senti muito essas dores, que eu também carreguei muito peso por muito tempo, e que agora eu nem sei contar mais como é isso, assim, eu não sinto mais nada disso, sabe? Porque eu acho que
eu era presa. Se esse peso fosse real e tivesse saído do meu pé, eu tinha saído voando. Eu tinha virado uma nuvem de fato. Como diz um amigo meu, tinha virado a deusa das nuvens mesmo. Eu tinha saído. Porque, gente, é um peso absurdo. E aí, o que é que acontece? Esse problema da imagem não fica só na imagem. Aí você começa a fazer um isolamento. Aí, isolamento social, vem ansiedade, vem depressão. Vem gente que tenta se matar por conta disso, com tentativas de suicídio. Então, você vê a importância de estar cuidando da saúde mental. Porque no meu físico tá tudo ok. A minha saúde não é comprometida. A minha saúde tá intacta. Eu posso fazer tudo, eu não tenho nenhuma limitação. Inclusive, a própria limitação que as pessoas acham, você pode tomar sol? Como qualquer outra pessoa, em qualquer horário, inclusive é tratamento médico de 10 às 16. Só que, como é uma área branca, todas as pessoas brancas precisam passar o protetor solar porque vai ser uma área sensível. Mas tipo, não é porque você tem vitiligo que você tem mais chances, por exemplo, de ter um melanoma, que é o único tipo de câncer de pele que é maligno. Inclusive, alguns estudos mostram que as pessoas que têm vitiligo têm como se fosse um fator de proteção para o melanoma. Mas eu acho que é muito mais o fato de a gente não ser prejudicado, digamos assim, da gente não ter uma incidência maior de melanoma por conta disso. Mas isso já é um ganho, porque a questão da pele, eu vejo muita gente preocupada com o sol, com isso. Mas eu acho que a preocupação maior tem que ser exatamente da forma como a gente cuida e como a gente trata o outro. Porque eu vi muitas histórias lindas, vi muito cuidado, vi muito carinho, mas muitas vezes esse carinho, gente, vem disfarçado de preconceito. E esse preconceito começa dentro da gente mesmo. E eu falo a gente, inclusive a gente que tem vitiligo. Porque, por exemplo, quando a gente começa a se achar feio, quando a gente começa a achar que a gente não tem valor, a gente começa a tornar aquilo realidade. E quando encontra outra pessoa com a mesma condição, a gente acha que aquela pessoa é do mesmo jeito. E a gente para de dar importância para aquele ser humano que tá ali, que tem uma história e que é importante. E eu acho engraçado, diga assim, que chamou a minha atenção, é que, por exemplo, teve uma mãe que falando da história dela com o filho, que o filho apareceu as primeiras manchinhas nos 3 anos, e que estava tendo um bom resultado com o tratamento atual. E ela falou que o filho dela estava voltando a ficar bonito. Ela estava voltando a reconhecer o filho dela. E, por exemplo, aquilo doeu em mim de uma forma que vocês nem imaginam. Porque aquilo, inclusive, fez a minha ficha cair de porque eu demorei tanto nesse processo de autoaceitação. Que tinha a ver com a minha relação com a minha mãe. Não que minha mãe falasse que eu não era bonita, nada disso. Até porque como eu já tinha 15 anos, eu já tinha clareza. Mas eu via minha mãe sofrendo por causa disso. Ela fazia esforço para comprar a medicação, que era cara na época. Imagine, 1993. A gente não tinha internet, nada disso. Então, assim, era uma medicação cara, que ela fazia esforço. E ela falava, minha filha, por que com você? E, por exemplo, como eu via ela nesse sentimento, eu preferia não falar que aquilo doía pra mim. Eu fingia que pra mim não incomodava, porque eu achava que se eu falasse que tava doendo em mim também, eu ia causar mais sofrimento pra ela. Eu ia causar mais dor pra ela. E eu, de alguma forma, queria protegê-la. Então, quando essa mãezinha falava, que ele tá ficando meu filho, eu tô reconhecendo meu filho de novo, eu sei que ela tava falando com amor, com carinho pra aquela criança. Eu sei que ela tava dizendo que ela tava fazendo de tudo pra ele ficar igual a todo mundo. Mas, infelizmente ou felizmente, nós não somos todos iguais, independente de vitiligo ou qualquer outra situação.
Seja tamanho, seja cor, seja raça, seja cabelo, seja cor dos olhos, seja óculos ou não. Somos todos diferentes. E uma fala dessa para uma criança pode impactar de uma forma ruim, né? Que ela também está fazendo sacrifícios para cuidar do filho. Então eu vejo que tem amor ali. Foi vender coisas para conseguir juntar o dinheiro, para fazer tratamento fora, fazendo várias coisas que você estava vendo o amor dela. Mas na hora que ela fala, o meu filho tá. As áreas estão voltando, o meu filho tá voltando a ficar bonito, a criança entende que se em algum momento aquelas nuvenzinhas voltarem, ele voltou a ser uma criança feia. Ele tá fazendo a mãe dele sofrer. E isso causa desconforto pro filho. Isso causa dor na gente. Porque isso causava dor em mim. E eu acho que foi o grande motivo que eu fui negando tanto o vitiligo. Eu fui dizendo que não me incomodava, que tava tudo bem. Porque eu já falava assim, não dói, não arde, não coça, tá tudo certo. Inclusive, tive um bom tempo fazendo tratamento com homeopatia. E aí os médicos homeopatas, eles já têm esse olhar integral. E a minha médica, ela dizia... Iane, eu não sei porque você se preocupa com isso. Porque não acontece nada com você. As minhas doenças aparecem tudo no meu pulmão. Aí eu fico cansando, eu não respiro direito, fico cheia de secreção. E você não sente nada. E é um pouco disso, né? A minha doença ficava estampada no meu corpo. Mas é uma doença que é doença porque... é algo que não nasceu comigo, mas, por exemplo, que não impacta na minha vida por conta, não me limita em nada. As limitações do vitiligo são limitações que nós nos infligimos, são limitações que nós criamos para nós mesmos. Porque quando eu parei de me relacionar, não foi o outro que deixou de se relacionar comigo, fui eu que nem permiti que ele se aproximasse. Quando eu deixava de sair, não é porque eu não tinha sido convidada, é porque eu achava que as pessoas iam me julgar e eu preferia não sair, preferia ficar em casa. Então, a minha grande descoberta foi exatamente essa, de que o problema nunca esteve no outro, estava dentro de mim. E aí, por isso que a hipnoterapia... assim, fez esse desabrochar, né? Que vários amigos falam que eu tô desabrochando. E eu falo que realmente a sensação é essa mesmo. É um desabrochar. É uma borboleta saindo do casulo. Porque eu comecei a entender e comecei a me sentir livre, leve. Ah, quero sair, saio. A maquiagem, por exemplo, pra mim nunca foi um problema. Eu não me maquiava, mas eu também não ia para espaços diferentes. Então, assim, tinha os dois pesos. Eu tive essa facilidade no sentido que eu já não gostava de me maquiar, então eu não me maquiava. Eu sempre tava com as minhas nuvenzinhas expostas, mas eu não tratava delas. Eu fingia que elas não existiam. E isso foi trazendo Oi, Miana, seja muito bem-vinda, tudo bem? Uma ótima noite para você. E isso foi trazendo várias repercussões na minha vida. E como é que a hipnoterapia fez? A hipnoterapia foi aquele processo terapêutico que conseguiu mudar tudo isso que eu sentia, tudo isso que estava dentro de mim. Porque em uma sessão eu comecei a identificar qual era aquela emoção que trouxe essa questão do vitiligo, que fazia eu me sentir rejeitada, que fazia eu me sentir sozinha, que me fazia eu sentir abandonada, que fazia eu me sentir feia, fazia eu achar que eu não pertencia a lugar nenhum, eu me sentia sozinha no mundo. E aí, na hipnoterapia, quando a gente descobriu a causa de tudo isso, qual foi o evento inicial que causou tudo isso, aí tudo ressignificou. Foi uma cascata de eventos e aí a minha forma de se comportar mudou. Por exemplo, hoje em dia eu saio na hora que eu quero, eu não me incomodo. Se alguém tá olhando, por exemplo, alguém olhou pra você,
Às vezes é alguém olhando te paquerando. Não, qualquer pessoa que olhasse pra mim, eu achava que tava olhando pra mim porque eu era diferente, porque eu era feia, porque tava incomodado. Por exemplo, se alguém tiver incomodado hoje, eu só lamento, né? Porque eu vou continuar indo aos lugares que eu quero ir. Então, esse foi o poder que eu adquiri, né? Com a hipnoterapia. Que eu adquiri, não, que eu readquiri, porque esse poder a gente tinha. Porque quando a gente é criança, a gente não pensa no que é que o outro vai falar, no que é que o outro vai julgar. A gente faz. É tanto que uma criança, para aprender a andar, ela cai, levanta, ela cai, levanta e ela tá lá. Oi, Kaline, uma ótima noite, tudo bem? Ela cai, levanta, ela cai, levanta. E ela não fica, eu caí agora, eu não vou levantar mais, não vou andar mais. Não, ela continua fazendo isso. Só que nós não. Alguém olhou, eu interpretei, porque eu não sei quando uma pessoa olha para outra o que é que ela tá sentindo. Eu interpretei que olhou diferente para mim. Aí eu já tomo aquilo como se a pessoa estivesse me achando feia, me julgando. E aí eu me fecho. E aí cada olhar era me fechando. E muitas vezes nem era isso, porque de fato eu nunca passei por nenhuma situação de constrangimento. Como eu já ouvi relatos de pessoas que, por exemplo, que os pais tiravam os filhos de perto, de ser interpelado para entrar numa piscina. Eu nunca passei por esse tipo de situação. Mas mesmo assim eu me escondia. Mesmo assim eu não me mostrava. Porque eu tinha medo de passar por isso. E o medo... Ai, Miana... E é complicado. Só que, se você tem seus argumentos, se você sabe que, por exemplo, o vitiligo não pega, não é contagioso, você não precisa de um atestado médico para entrar, por exemplo, na piscina. Chega para a pessoa e esclarece. Porque muitas vezes é a falta do conhecimento. A Miana tá dizendo aqui, ó, que ela não vai em clube. Mas aí você que tá perdendo a oportunidade de conhecer pessoas, você que tá se privando. E aí, eu acho que trazer essa questão à tona para se discutir o preconceito, porque o que é o preconceito? É o pré de antes conceito. É de você não saber sobre aquilo e fazer um julgamento. Fazer um julgamento com base em algo que não é real. Então, assim, é hora da gente começar a falar e se mostrar mesmo. Só que eu sei que se mostrar não é fácil. Porque até há pouco tempo atrás eu não me mostrava também, viu, Miana? Eu tô falando assim pra você agora, mas assim, eu sei que não é fácil. É uma trajetória, é um caminho. E que pode ser maior ou menor, que pode ser mais doloroso ou menos doloroso. Eu acho que quando a gente se encontra e compartilha e começa a ver outras pessoas com vitiligo, fazendo foto, fazendo filme, fazendo propaganda, participando de programas de televisão, tendo seu próprio programa, eu acho que isso mostra pra gente que a gente pode fazer tudo. E no clube alguém olhar feio e aí perguntar por quê? O que é que tá acontecendo? Tá achando o quê? E começar a esclarecer e começar a mostrar que você tem direito e que você pode estar naquele espaço, eu acho que é uma luta que a gente tem que começar a fazer, sabe? Eu acho que é uma luta que a gente tem que começar a mostrar. Até porque o vitiligo é uma doença que, como eu falei no início, não impacta em nada a saúde da gente. A gente fica com a saúde perfeita. Apenas aparecem as nuvenzinhas. Então, o que acontece? Se a gente não se posiciona, a gente vai passar a vida toda escondido. E o vitiligo, ele normalmente começa o quê? Na infância e na adolescência. Como ele começa na infância e na adolescência, é o período que a gente está se formando, né? A gente ainda está formando os nossos conceitos e eu acho que é por isso que muitas vezes a gente fica sem saber se defender. E é isso mesmo. Os bons exemplos fazem a gente se sentir melhor.
Por exemplo, eu não sei se você chegou a assistir o Vitiligo Day, que, por exemplo, 90% das pessoas ali tinham vitiligo. Claro que ali você se sente seguro, que você se sente representado, que você se sente muito mais à vontade para falar. E o ser humano tem o desejo de pertencer. Isso é da natureza humana, de qualquer pessoa. Desde a criancinha até um velhinho. Todos nós temos esse desejo. E aí cabe a gente fazer voz, fazer coro. Porque, por exemplo, do mesmo jeito que uma pessoa pode ter te causado esse desconforto, talvez se você tivesse se manifestado, outras fossem em seu favor. Porque hoje em dia, cada vez mais pessoas conhecem alguém que tem vitiligo, já ouviu falar. Hoje em dia tem internet aqui. O vitiligo começou em 1993, não tinha internet, não. Eu conhecia eu no espelho, porque eu tive um primo que teve vitiligo, mas ele teve na infância. As manchas se repigmentaram e nunca mais apareceu nada. Aí, no início da live, eu falei, pra mim o vitiligo dele é linda, porque eu nunca vi, só ouço falar. Esse o lema. E eu fui. A maior parte do tempo eu não conheci ninguém, assim, até eu me aceitar, de fato, eu conheci, ao vivo, assim, de conversar, mais 2 pessoas com vitiligo. Uma delas eu sou enfermeira de formação, ela era paciente do posto onde eu trabalhava, mas como era de outra equipe, a gente nunca tinha conversado. E uma outra que era secretária, que aí essa eu tinha conversado. E que, por exemplo, ela tinha um processo de vitiligo que era longo, mas com manchas pequenas. Na época que eu a conheci, ela estava grávida, e aí na gravidez ela estava bem feliz porque houve uma grande repigmentação do corpo, assim, quase que não dava para notar o vitiligo. Ela, por exemplo, ela teve que me mostrar onde era, porque não era uma área exposta. E, por exemplo, 2 anos depois, quando eu encontrei, ela estava toda branquinha. Eu nem a reconheci. Eu só me toquei que era ela quando ela falou, porque como eu tinha 2 anos sem ver. Só que aí, por exemplo, como eu ficava constrangida de falar do vitiligo, eu tinha vergonha. O que aconteceu? Eu não perguntei pra ela o que tinha acontecido, como ela estava, se estava bem. Eu passei como se nada tivesse acontecido. E, por exemplo, talvez porque naquele momento ela também estava fragilizada, porque naquele momento as manchas tinham tomado conta dela, ela tinha virado uma nuvenzinha completa. Ela não se sentiu à vontade de perguntar pra mim nada. Que provavelmente ela também deve ter me reconhecido. E aí é nessa hora que eu penso, poxa, a gente poderia ter se ajudado, né? Só que aí cada uma tava querendo sofrer a sua dor sozinha. E esse movimento da gente ver aqui na internet, de estar conversando, de estar compartilhando, de estar buscando ajuda, eu acho que é importante para isso, porque isso também faz parte do cuidado da gente. A hipnoterapia ajuda nesse cuidado individual, de você conseguir se aceitar, de melhorar a sua autoestima, de você entender as suas habilidades, porque é um processo que, inclusive, você pode aprender e começar a fazer sozinho. Eu, por exemplo, eu comecei acompanhando o Maico Arruda aqui na internet. Ele fazia, na época da pandemia, hipnoterapia todos os dias. Todos os dias eu estava lá, de segunda a sexta, fazendo as auto-hipnose. Porque toda hipnoterapia é uma auto-hipnose. Ela só acontece porque você quer, porque acontece dentro de você. E essa é a magia. Porque no caso da hipnoterapia, você muda os seus sentimentos e os seus sentimentos estão dentro de você. Porque quando a gente se sente feio, quando a gente se sente com desânimo, quando a gente tá lá sozinho, sofrendo, sentindo que ninguém gosta da gente, isso tudo tá dentro da gente. Não necessariamente é a realidade. Porque, por exemplo, você falou essa questão que talvez parece que foi no clube, né? Que você se sentiu que fizeram uma situação constrangedora com você. Por exemplo, às vezes foi uma pessoa só.
deixa eu te perguntar, foi no clube que aconteceu esse problema com você, Liana? Responde aqui pra mim, pra eu ver. Foi a primeira vez que você foi no clube? Ou você já tinha ido no clube outras vezes? Foi a primeira vez que você foi no clube ou já tinha ido outras vezes? Porque muitas vezes acontece um episódio, mas em várias situações e a gente só lembra daquele ruim. Sabe? Às vezes você pode ter ido no clube outras vezes, mas só te marcou aquele que teve alguém que foi preconceituoso e que te julgou. Todas as vezes me sinto incomodada, mas a minha pergunta é, alguém falou alguma coisa pra você ou foi você com você mesma? Alguém chegou pra falar, pedir alguma coisa pra você ou te julgou mal? Ou é você que acha que as pessoas estão te olhando, você que não se sente confortável? Ai, tá vendo? Era exatamente essa sensação, Miana. Porque, por exemplo, quando qualquer pessoa olhava pra mim, eu achava que ela tava me julgando. Eu achava que ela tava me achando feia. Eu achava que ela tava achando diferente, que ela tava com nojo, que ela tava com medo, que ela não queria encostar em mim. Era isso que eu pensava. Por mais que eu nunca tenha ouvido isso. Só que é isso. Os olhares... A gente que tá dando significado a esses olhares. Muitas vezes as pessoas não estão nem achando isso. Criança, principalmente. Criança, eu te confesso, era quem mais me deixava desconfortável, né? Porque criança meio que olha e encara. Fica ali, ó. Vidrada em você. Eu lembro que quando tinha criança, meu Deus do céu, eu já falava, meu Deus, já vem pra cima de mim. Já vi tudo. Porque elas ficavam encarando. Porque é da natureza, a gente tem umas nuvenzinhas diferentes, mas não é porque ela tá achando feio, não é porque ela tá fazendo por maldade, não é nada disso. É porque pra ela é diferente e ela tá olhando. Ela não tá olhando com... Como é que eu vou te dizer? Ela não tá olhando com maldade, ela não tá olhando... porque tá com medo, nada disso. Ela tá olhando porque é algo que é diferente pra ela. A minha sobrinha mesmo, eu tenho uma sobrinha de 10 anos. Ela que me vem com as perguntas maravilhosas. Aí a minha irmã chegou e falou que ela fez uma bonequinha dela. E que aí ela fez as nuvenzinhas. Aí ela falou... Minha mãe, agora eu tenho minha bonequinha de nuvens, porque eu também sou uma bonequinha de nuvens. Porque a Tati me fez. E aí ela é apaixonada pelo livro da Tati, a menina feita de nuvens. Aí ela fez uma bonequinha, desenhou, tipo a menina feita de nuvens, falou, agora eu também tenho as minhas nuvenzinhas igual a Dinda. Então, tá vendo? Que, por exemplo, ela acha bonito. Eu lembro que quando minha irmã falou que quando ela começou a ver Natália no BBB, ela perguntou, mamãe, essa moça tem as manchinhas igual a Dinda, né? Aí Joane falou que era. Ela, eu acho tão bonita. Só que, por exemplo, ela tava olhando. Em outro tempo, se ela estivesse olhando, por exemplo, fosse uma criança que eu não conhecesse e estivesse olhando pra mim, eu ia achar que ela tava me achando feia. Eu ia achar que ela tava com medo. Eu ia achar qualquer coisa, menos que ela estivesse me admirando. Então, esses sentimentos, essas questões, elas estão dentro da gente, estão arraigadas dentro da gente. Não é o outro, não é o sinal do outro, é o nosso sinal. O olhar que a gente tem sobre a gente é o olhar que a gente acha que o outro tem. Porque o que está dentro da gente é o que a gente reflete no exterior. Aqui, ó. Você botou que a criança já pergunta pra mãe. Algumas vezes sim. Mas, por exemplo, ela pergunta pra mãe apontando pra você. Ela já fica ali ou pergunta pra mãe já olhando. Porque é da característica da criança mesmo. E eu acho que pelo menos pra mim foi o que fez o meu start. Foi quando eu consegui mudar esse jogo interno. Quando eu comecei a falar, quer olhar que olhe. Quer falar que fale.
Se me perguntar, eu respondo. Porque eu vou te dizer uma verdade. Até pouco tempo atrás, antes de eu me aceitar, se fosse qualquer pessoa me perguntasse, Anne, o que é isso? Vitiligo, o que é vitiligo? Miana, meus olhos já enchiam de lágrima. E eu já queria sair pela tangente, eu já queria sair correndo, eu mudava de assunto. Porque era algo que me incomodava muito. Eu nunca imaginei que eu ia estar na internet falando de vitiligo e falando de como eu me sentia para qualquer pessoa. Porque nem meus amigos mais próximos sabiam como eu me sentia. Depois que eu comecei a fazer isso, que eu fiquei assim leve e eu resolvi falar, quantas pessoas já vieram conversar comigo por outras coisas? Quantos amigos meus falaram, Anne, eu nunca te vi assim. Nunca imaginei que você sentisse isso. Nunca foi problema pra mim. Nunca achei nada disso de você. Teve amiga minha de perguntar, eu não entendia porque você queria fazer tratamento. E eu falei, e eu falava com ela, eu falei, naquela época eu não me aceitava, então eu tinha que fazer tratamento mesmo. Fiz tratamento. Assim, eu fazia tratamentos, enquanto via resultado, estava lá empolgada. Começava a não ter resultado, aí desencorajava, parava. Os únicos tratamentos que eu não fiz, e aí foi por opção, foi a questão daquelas medicações que a gente precisa fazer o uso de corticoide de grandes dosagens. E aí, como eu sou enfermeira de formação, eu falei, gente... Aí minha médica falava, não, mas é por pouco tempo, não faz nada, não acontece nada. Eu falei, olha, não dói, não arde, não coça, não me limita de nada. Eu vou estar tomando um remédio que diminui minha imunidade, que acaba com o fígado. O povo ainda falou que engorda, eu nem lembrava que engordava, porque ele nem engorda, na realidade é inchaço, é retenção hídrica. Mas tipo, que você vê as pessoas com tanto efeito colateral por causa do vitiligo, eu falei não. Aí foi o primeiro tratamento que eu barrei. E o segundo foi quando me ofereceram, que conversaram comigo a respeito do transplante de melanócitos. Pelo menos um que eu vi, eu não gostei de como tava, eu achei que não ficou bom. Tava com relevo, tava estranho, eu não gostei. Aí eu peguei e falei, não quero pra mim. Tava fazendo a fototerapia, tava tendo até uns bons resultados, depois deu uma diminuída porque eu comecei a ficar estressada, porque, por exemplo, eu moro em Salvador, eu adoro o sol, apesar de ir pouco à praia, mas eu adoro o sol. E aí o que acontecia? Muitas vezes eu queria ir pra praia, mas eu não podia porque eu tinha feito a fototerapia, então... tinha feito aquela exposição e quando fazia, depois a carga, né, de energia vai cada vez aumentando, então tipo as áreas já estavam bem vermelhinhas, ficavam bem sensíveis. Aí eu não aguentava exposição solar, porque eu já tinha recebido uma carga brutal do aparelho. Inclusive, por exemplo, não é um tratamento que em tese é indolor, mas, por exemplo, às vezes quando mudava a carga, fazia bolha. Teve períodos, por exemplo, no rosto, perto do olho, de eu não conseguir trabalhar no outro dia, porque tinha sido o de ajuste, aí o olho tinha ficado inchado, ou boca inchada, porque são áreas mais sensíveis, então quando mudava, às vezes a pele sentia. Então aí chegou aquela hora que eu falei, dá pra mim não. Bora parar de se estressar e bora lá. E aí pronto, eu larguei de mão. Tem uns 4 anos que eu não faço nenhum tratamento. E aí comecei a cuidar da minha saúde mental. No início com terapia convencional, com psicólogo, eu ia. Passei uns 2 anos e meio com a mesma psicóloga. Aí, nesse meio do caminho, fui conhecendo a hipnoterapia, fiz um primeiro processo. Aí foi ótimo, tal, passava as coisas. Fiz um segundo momento, e aí também foi beleza. E aí resolvi fazer a formação e hoje ajudo outras pessoas. E, gente, eu vou lhe dizer, quando você se aceitar, menina, você vai ver
que tudo ao redor muda. Esse olhar, esse se sentir estranha, porque alguém tá olhando para você, ele simplesmente desaparece. Ele simplesmente desaparece. E eu te falo isso, não é porque eu ouvi ninguém falando, não, porque eu vivenciei isso. Porque eu não sei há quanto tempo você tem vitiligo, mas em mim começou aos 15 anos. Eu, segunda-feira, fiz 44. Então, são quase 30 anos. E eu só consegui, de fato, viver livre e leve agora, esse ano. Até o ano passado, eu nunca estaria aqui falando com você sobre isso. Foi só depois desse processo, que foi na primeira sessão. Foi uma sessão que parece que toda aquela dor e aquele sofrimento que eu carreguei por quase esses 30 anos, parece que ele tirou das minhas costas e parecia que eu era outra pessoa. Todo mundo fala que a minha postura, o meu comportamento, que o meu olhar era de outra pessoa. E hoje eu me sinto a outra pessoa. Muito mais forte, muito mais confiante, muito mais determinada. E aí, foi nesse processo que eu comecei a procurar na internet pessoas com vitiligo. E, gente, eu não sei se para você é assim, mas como eu tenho procurado para conhecer novas histórias, para ter inspiração, para ver as pessoas realizando. Gente, e aí eu comecei a ver que simplesmente somos... Porque eu como sou área da saúde, a gente falava, vitiligo é 1% da população, é 1% da população. A gente fala 1%, não é ninguém. Mas 1%, só no Brasil, é mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas é muita gente. Oi, Watson, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. Então, é a forma de como você vai se olhar. E assim... você tá falando que eu falando é uma esperança boa? É uma esperança maravilhosa, e que não é uma esperança não. Você tem que tornar isso a sua realidade. Porque você vai ver que quando você mudar dentro de você, aí o mundo de fora vai mudar também. Porque a aceitação não é quem tá do lado de fora te aceitar, não. É você se aceitar. E é por isso que dói. E é por isso que, às vezes... a gente não tá disposto, sabe? É porque é olhar para as feridas da gente. Ah, então você tem quase 20 anos, né? Se o vitiligo em você é universal, qual é o tipo? Ou é assim como em mim? É o vulgar? É só no rosto, nas extremidades? Qual é o teu tipo de vitiligo? E do mesmo jeito que a gente fala de vitiligo, por exemplo, teve gente que me procurou quando me ouviu falando porque tinha problema com a altura. Imagine o que você vai fazer em relação à sua altura? Você precisa se aceitar, porque você não vai conseguir crescer, né? Então, assim... quando a gente muda, esse cuidado interno com a gente é o cuidado que faz toda a diferença e que você vai ver. Você consegue mudanças, assim, maravilhosas. Se você quiser saber mais sobre a hipnoterapia, saber mais como é que funciona, eu posso te indicar livro também. Me chama no direct que a gente conversa, que eu te oriento. Tem nos joelhos, nas mãos, nos pés e agora é mais difícil no meu rosto, por isso uso maquiagem. Ah, então o seu deve ser o acrofacial, né? Que aparece nas extremidades e no rosto. E que tem um desenvolvimento até um pouco mais lento, né? Ele não é aquele vitiligo que cresce muito rápido. Tem período que aumenta, período que diminui. Você ainda faz algum tratamento ou parou com os tratamentos? Ah, e tá gostando? A Miana, gente, eu indiquei pra ela um livro que fala de hipnoterapia também, mas que, como a hipnoterapia é um processo natural que trabalha com a mente, ele simplesmente tá falando pra gente desbloquear o poder da nossa mente. Ah, ela parou de falar, já tem muito tempo que você não faz tratamento.
E aí eu vou aproveitar essa dica, essa questão da fala de Miana, para falar um pouquinho exatamente do livro. Porque o Desbloqueia o Poder da Sua Mente, eu indiquei para ela com vitiligo, mas é um livro que é uma leitura gostosa, é uma leitura fácil e que é para todo mundo. Porque, como eu já falei, a hipnose é um processo natural. Se é natural, acontece para todo mundo. Todo mundo está aí, está disponível para todo mundo. E se todo mundo pode usufruir da hipnose, do poder que ela tem, é importante fazer. Porque aqui eu vou dizer só alguns benefícios da hipnose para você. É um método muito mais rápido, normalmente com uma sessão, quase 90% das pessoas melhoram dos seus sintomas. Ele é indicado por uma ampla gama de situações, porque ele é indicado para transtornos físicos, mentais, psicológicos, vícios, hábitos indesejáveis. Por exemplo, ele é indicado para dor. Tem estudos, inclusive, sendo feitos dentro de hospitais universitários aqui no Brasil para tirar a dor do pós-operatório com menos analgésico, usando técnicas de hipnose. É muito indicado também para curar vícios de cigarro, de bebida, situações de pessoas que, tipo, com uma sessão diminuiu ou parou de fumar, de beber. Então, assim, ele tem uma infinidade de indicações, além de que ele resgata sua autoestima, ela resgata a sua autoconfiança, ela resgata a sua questão da autoimagem. Isso mesmo, Miana, eu acho que vale a pena indicar para todo mundo. A pessoa que você vê reclamando de ansiedade, de dificuldade para dormir, a hipnoterapia ajuda nisso tudo. E aí, a leitura desse livro é importante porque ele já começa a te dar alguns exercícios de coisas que você pode fazer. Porque uma visualização, todos nós podemos fazer. Quando acorda, faz uma visualização. Tem o Áudio Plenamente, que é um aplicativo gratuito, que tem áudios de auto-hipnose, que você pode ouvir. Tem auto-hipnose para você ter motivação diária, tem auto-hipnose para você dormir bem, tem auto-hipnose para você relaxar, tem auto-hipnose para você ter foco, tem auto-hipnose para diminuir as chances para ter quadro leve de coronavírus. Então, assim, e isso você pode fazer sozinho. A gente não precisa de ninguém para estar fazendo isso. Então, é importante a gente estar o quê? Se cuidando. E usando os recursos que a gente tem para melhorar. Eu acho que um dos desafios, e esse vai ser para você, Miana, eu quero que na próxima live você me contando que você foi no clube, viu? Se desafiar aí. E ir com um olhar diferente, sabe? E será que as pessoas estão olhando para você mesmo ou é você que está com esse receio? Mesmo que não seja no clube, quando vai para um lugar diferente e se desafia, porque você vai ver que isso é medo. E o medo não é real. O medo é a expectativa que a gente cria de uma situação que a gente imagina. Porque, ninguém falou nada para você, ninguém pediu para você se retirar do ambiente, ninguém fez nada. Foi você que achou que as pessoas estão te olhando. Muitas vezes elas nem estão te olhando, é só uma impressão sua. Então, assim, bora ir se desafiando, que eu tenho certeza que você vai ver que quando você se libertar disso, você se aceitar, a sua vida vai ser muito mais leve, mais feliz. E isso eu tenho certeza, porque a minha se tornou assim, viu? Então, eu não tô te dizendo uma coisa que foi alguém que me contou, não. É uma coisa que eu mesmo aprendi na pele. E na pele, literalmente. Vivendo, experienciando e notando como a gente pode ser muito mais leve, muito mais feliz.
E uma outra coisa que é importante, e aproveitando, dando uma ótima noite para a Vitória, para minha irmã que entrou também, é que o poder, e aí o poder da hipnoterapia também, e o poder desse livro que você está lendo, Desbloqueio da Mente, é exatamente a gente entender que o poder está dentro da gente. Quando a gente entende que o poder está dentro da gente, aí, Miana, aí ninguém segura a gente. Sabe por quê? Porque você sabe onde você quer ir. Quem diz seu limite é você. Eu passei muitos anos deixando o vitiligo dizer aonde eu ia. E aí ele me dizia que eu não podia ir para canto nenhum. Então eu me escondia. Agora que eu descobri que quem manda sou eu, aí eu vou para onde eu quiser. Pro clube, viajo sozinha, vou pra praia sozinha, desço pra piscina sozinha. Enfim, faço o que eu bem entender. Vou pra festa sozinha. Vou pra cinema sozinha. Eu vou te confessar que, por exemplo, esse desafio que eu fiz pra você da piscina foi um desafio, era um desafio que eu tinha. Uma ótima noite, Melry, tudo bem? Foi um desafio que eu tinha, por exemplo, pra ir pro cinema. Eu nunca fui pro cinema sozinho. A primeira vez que eu fui tem mais ou menos um mês, porque eu achava que se eu fosse pro cinema sozinha, todo mundo ia olhar pra mim e falar, coitada daquela mulher, ó. Ninguém levou um bolo pra ir pro cinema, ninguém veio encontrar com ela. E quando eu cheguei, quando terminou a sessão, gente, tinha mais gente sozinho do que acompanhado. E aí eu cheguei conversando isso no trabalho. Teve amiga minha que falou, mas Iane, que maluquice. Eu só gosto de ir pro cinema só porque eu quero ir prestar atenção no filme. Tá vendo? Que tudo é como a gente interpreta as coisas, é tudo como a gente olha. Então, é esse cuidado que você tem que ver. E eu acho que todo mundo precisa, né? Que assim, é olhar pra dentro de si, começar a fazer esse exercício de cuidado, porque o cuidado mental todo mundo precisa ter, independente de ter vitiligo, independente da área que trabalha. Hoje em dia, a gente está numa sociedade que a gente vive muito... É muita informação, é muita informação, muita atividade, muitos dados aí distribuídos. E que se a gente não começa a selecionar o que a gente ouve, o que a gente escuta, o que a gente sabe, a gente simplesmente não vai conseguir avançar, sabe? E é nesse sentido que eu realmente acho que ler esse livro, e mais do que ler, é simplesmente agir aproveitar as informações que tem nele, que são informações boas, são informações poderosas, e aplicar. Porque não é a leitura que faz a gente mudar, é a aplicação. Então, assim, eu espero que realmente esse livro te ajude, como me ajudou. Se precisar de apoio com a questão da hipnoterapia, pode entrar em contato comigo, a gente conversa, porque a hipnoterapia realmente é uma ferramenta, gente, que eu particularmente acredito que daqui a uns 10, 15 anos vai estar dentro dos hospitais, porque já está de alguns, mas vai estar dentro dos hospitais de uma forma ampliada, sabe, generalizada, assim como dentro das clínicas, porque tem muitas aplicações para alívio de dor, de desconforto, de vícios. E é uma técnica que é simples, porque na realidade, quem vai fazer o trabalho todo é cada um de nós. Então, quando a gente está disposto a mudar, eu acho que a hipnoterapia... eu tenho certeza que a hipnoterapia é a melhor ferramenta. Porque ela é rápida, ela é eficaz, ela vai na raiz... Ela vai na causa daquilo que tá te causando aquele desconforto. E aí você consegue mudar essa chave. Faz a sua mudança para ter uma vida muito mais plena, muito mais feliz. E uma vez você aprendendo o caminho, você já sabe. Eu comecei a live falando, eu fazia terapia convencional. Só que depois de um tempo fazendo hipnoterapia,
eu conversei com a minha psicanalista e falei que não tinha mais sentido. Então, muitas coisas eu consigo tratar eu mesma, eu comigo mesma. E quando é alguma coisa que é mais forte, que eu preciso de apoio, aí eu faço uma sessão de hipnoterapia, porque com algum amigo, com algum colega, porque com uma sessão eu já tô pronta para seguir. Eu desbloqueio. Porque, na realidade, a hipnoterapia, como ela mexe na causa, ela simplesmente muda o padrão. É como se eu agisse sempre, por exemplo, digamos que você tem um caminho, um trajeto de carro. Todo dia você vai de casa para o trabalho pelo mesmo caminho, de casa para o trabalho pelo mesmo caminho, de casa para o trabalho pelo mesmo caminho. Se você fechar o olho e deixar o carro vai sozinho, a gente até costuma dizer, né? Que entra no carro, se deixar o carro vai só. A hipnoterapia é como se chegasse, só que digamos que esse caminho você não quer mais fazer. Esse caminho agora você acha que é perigoso. A hipnoterapia é como se fosse uma barreira que colocaram nesse caminho para você construir o caminho que é melhor para você. Então, como ela faz isso de uma forma muito rápida, porque ela muda isso nesse caminho, porque, por exemplo, se eu pego, digamos que nesse trajeto, eu pego e boto aqueles blocos enormes de cimento, que o seu carro não passa mais. Simplesmente, você não vai conseguir mais passar e você vai ter que achar outro caminho. É isso que a hipnoterapia faz. Ela vai bloquear aquele padrão ruim que você não quer, porque você vai descobrir qual é a emoção aquela, você vai tirar ela de dentro de você, e aí você vai construir uma via alternativa, que é uma via muito mais confiante, com muito mais energia, porque é a via de quem você quer ser, e não da vida de quem você está sendo por causa do vitiligo, ou por causa do seu peso, ou por causa de ansiedade, ou por causa de qualquer coisa. Então, assim, é uma ferramenta que tem um potencial realmente de libertar a gente para uma vida muito melhor, para uma vida muito mais repleta de coisas boas. Enfim, gente, era isso que eu queria falar com vocês, né? Exatamente de mostrar que quando eu me perguntei, né, se era eu e o vitiligo, ou o vitiligo e eu passei a maior parte do tempo vivendo no vitiligo e eu, porque era o vitiligo que mandava em mim, e aí eu ficava me escondendo, eu não ia ao clube, eu não ia ao shopping, eu não ia conhecer novas pessoas. E depois que eu mudei essa chave, agora eu posso dizer que sou eu e o vitiligo. E ele tá aqui. Se vai ficar, eu não sei. Se vai aumentar, eu não sei. Se vai diminuir, também não sei. Só que hoje em dia, o que vai acontecer com ele perdeu a importância. Porque ele perdeu a importância para mim. Ele tá apenas na minha pele. Assim como tem gente que tem um sinalzinho. Como tem gente que tem sarda. Como tem gente que é preta. Como tem gente que é amarela. Enfim. É apenas uma característica. Isso aí. Não quero que o vitiligo mande em mim. Isso mesmo. Porque ninguém merece que o vitiligo ou qualquer outra coisa mande na gente. Porque a gente tem que ser maior, né? Porque a gente tem sonhos. E aposto que nos seus sonhos não foi o vitiligo que criou seus sonhos. Foi você mesmo. Muitas vezes são aquelas pessoas que se escondem por conta do peso. Ou se esconde por conta da ansiedade, que tem medo de tudo. Só que mesmo assim, a gente continua construindo sonhos. Só que a gente não tem energia para correr atrás deles. E aí, bora arranjar essa energia. E eu sei que tem energia dentro daí. Bora aí, todo mundo. O nome do livro, gente, que eu indiquei para a Miana e que eu acho que vale a pena todo mundo ler, é Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Tem um audiobook no Spotify gratuito. Quem tiver interesse de ler, eu tenho um PDF. Só é me mandar uma mensagem no direct com o número, que aí eu posso enviar pelo e dizendo o número do WhatsApp, ou me mandar uma mensagem pelo WhatsApp no link da bio, que eu mando o livro em PDF, porque é uma leitura que vale a pena para todo mundo. Porque a gente sempre tem um bloqueio. É uma crença financeira, é uma crença de que não pode ter dinheiro para tudo que quer. É uma crença de saúde, que aí
não tem uma saúde boa. Porque, por exemplo, uma pessoa que está obesa, uma pessoa que não faz atividade física, será que realmente tem saúde? Né? Então, será que não está na hora da gente criar um hábito alimentar saudável? Um hábito de fazer atividades físicas regularmente? Será que isso não te ajuda? Que atividade física mesmo, a gente sabe que ela libera hormônios que simplesmente tornam a vida da gente mais feliz, e isso é fato. A ciência está aí já mostrando isso e comprovando isso há muito tempo. Então, assim, bora fazer esse cuidado. Aí tem muitas crenças em relação a relacionamento, né? De estar com aquela questão de estar num relacionamento e tá achando, não tá satisfeito com o relacionamento, mas se mantém porque acha que casou uma vez, tem que ser pra vida toda, ou coisas desse tipo que a gente ouviu, e isso são crenças que, se não estão fazendo bem pra gente, a gente precisa rever e começar a tomar as nossas decisões. Uma das coisas que eu aprendi com a hipnoterapia é que a gente precisa entender que a gente é o protagonista da nossa vida. Que a gente precisa entender que o ator ou a atriz principal da nossa vida somos nós mesmos. Então, quando eu entendi isso, o vitiligo, ele passou a ser o coadjuvante. Então, deixou de ser o vitiligo e eu, passou a ser eu e o vitiligo. Porque agora, quem manda na minha vida, quem é a atriz principal, a roteirista e que faz as decisões da minha vida sou eu. E eu espero que vocês também façam isso com a vida de vocês. Se tiverem alguma pergunta, quiserem botar aqui no chat, eu vou adorar responder. Se não tiverem, eu vou estar encerrando por aqui, agradecendo a companhia de vocês, o compartilhamento. Eu acho que essa live, assim que a gente vai conversando, eu acho muito mais gostosa, né? Porque eu me sinto conversando, eu me sinto mais à vontade do que se eu estivesse falando sem interagir. Então, eu espero que tenham gostado desse modelo, porque é um modelo que, para mim, me deixa mais à vontade e que eu compartilho, porque, às vezes, algo que, para mim, é sem importância é importante para o outro, do mesmo jeito que algo que é importante para vocês, e, às vezes, eu deixo de falar, porque eu não entendo da mesma forma. Então, é isso. Parabéns, foi ótimo. Obrigada, Melry. Muito obrigada. Então, se quiserem deixar quiserem fazer mais alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, pode mandar lá no direct ou no WhatsApp que eu respondo. E aí, na semana que vem, temos mais live. Eu só preciso olhar minha agenda para ver qual vai ser o dia. E aí, daqui uns dias, eu posto qual vai ser o tema da próxima semana. E leiam um livro, gente. Comece a cuidar de vocês, porque quando a gente cuida de dentro da gente, a gente cuida da gente, a gente consegue, inclusive, cuidar melhor do outro. Porque quando a gente está doente, a gente não cuida bem de ninguém. Se a gente não cuida bem da gente, a gente não consegue cuidar bem do outro. Que a pessoa mais importante da vida de cada um de nós somos nós mesmos, tá? Um beijão e até mais, tá? Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada aí pela companhia. E até mais. Tchau.